Neste domingo, e o Brasil tem uma certeza: nunca chegamos tão longe. Neste sábado, ganhamos o bronze no vôlei feminino e no revezamento 4 por 100 masculino do atletismo. Muitos de nossos sonhos já se realizaram, outros estão se realizando. O basquete, por exemplo, espera acordar num domingo dourado, iluminado. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song, yeah, keeps Georgia on my mind. Comes that sweet and clear, yeah, as the moonlight through the pine. All around reach out to me. Other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road. Pois é, o atletismo não poderia deixar Atlanta sem uma medalha no peito. Ela veio neste sábado no revezamento 4 por 100. Arnaldo, Edson, Robson e André mantiveram a tradição do esporte que mais medalhas conquistou até hoje para o Brasil. Conquistaram o bronze com um recorde sul-americano. O Canadá foi a surpresa e Carl Lewis, o grande ausente. A gente começa com a velocidade das mulheres. As favoritas largam na raia 5. A primeira americana no revezamento é Christy Gaines. As outras equipes com chance de medalhas também disparam na pista: Rússia, Jamaica e Nigéria. Na segunda passagem, Gail Devers, vencedora dos 100 metros rasos, aumenta a vantagem para os Estados Unidos. Inger Miller mantém o ritmo e passa a liderança para as mãos da veterana Gwen Torrence. Merlene Ottey vem de trás para garantir o bronze da Jamaica. As Bahamas surpreendem e levam a prata. O ouro é dos Estados Unidos, mas a festa bonita é de todas as mulheres das Américas. E no fim do dia, quase no fim dessas Olimpíadas, veio a primeira e até agora a única medalha do atletismo brasileiro aqui em Atlanta. A medalha de bronze no revezamento masculino 4 por 100. Nessa prova, os americanos fizeram mistério. Só na última hora revelaram que Carl Lewis estava de fora. Deixar a estrela de lado parece ter sido um erro. John Drummond, Mike Marsh, Tim Harden e Dennis Mitchell ficaram para trás. Os canadenses logo dominaram a prova. Fecharam o revezamento na frente com o recordista mundial dos 100 metros, Donovan Bailey, na marca dos 37 segundos e 69 centésimos. Os americanos ficaram com a prata. Os brasileiros comemoraram com os canadenses. Os veteranos Robson e Arnaldo, ao lado dos jovens Edson Ribeiro e André Silva, estabeleceram um novo recorde sul-americano para a prova. Fizeram 38 segundos e 42 centésimos. Um centésimo a menos que a marca estabelecida ontem nas eliminatórias. Ficamos tranquilos, concentramos muito, conversamos ontem à noite, hoje de manhã, reuni minha equipe, vimos o que tinha que acontecer, batemos o recorde de novo. Agora eu posso falar o que eu quiser, nossa. Olha, acabou. A medalha para as mulheres do vôlei veio do jeito que a torcida não gosta. Passamos por mais um sofrimento, mas valeu a pena. Brasil e Rússia, decisão da medalha de bronze, 2 sets a 2, tie break. Não.
Tie-break não. Sofrer de novo, passar por toda aquela agonia, aquele suspense que contra Cuba acabou tão mal, era o jeito. E como o time não estivesse jogando bem, na quadra estavam 3 titulares e 3 reservas. Pela primeira vez na Olimpíada, o time estava mais na base da raça do que na técnica. Valendo ponto para cada lado, qualquer ataque era um pênalti com 6 goleiras do lado de lá. E as brasileiras foram subindo devagarzinho, cada um dos 15 degraus do tie-break que levava ao pódio. Como numa disputa de pênalti de 15 cobranças, quando o Filó cobrou no canto, foi o começo de uma festa que estava programada há muito tempo. Elas esperavam esse pódio e não se desesperaram quando as coisas ficaram difíceis. Os abraços de alegria, de alívio, eram gerais. No último jogo da Olimpíada, todas participaram e, por isso, o prazer da medalha era maior e era igual. Depois da confusão, da derrota para as cubanas, elas deram a volta e saíram por cima. A gente passou o dia ontem, assim, muito mal, muito baixo astral, a gente não brincava, a gente parecia que a gente tinha perdido a alegria que a gente sempre tem. E hoje, durante o jogo também, a gente estava aos trancos e barrancos. Primeiro set, apesar da gente ter ganho, a gente ainda estava um pouco para baixo, a gente foi se dando a mão, se ajudando, aquela energia foi fluindo, foi rodando e começou a aparecer e foi isso que fez a gente levantar. Em Barcelona elas estiveram muito perto do pódio, mas perderam e ficaram em 4º lugar. Aqui em Atlanta, finalmente chegou a hora do pódio. Talvez não no lugar merecido, mas uma medalha olímpica vale muito. Eu queria mudar, sinceramente queria mudar a cor dessa medalha, mas se Deus fez assim, ele deve ter algum motivo para isso, né? Pódio, medalha de bronze, 12 mulheres no paraíso. Atlanta vai ser inesquecível de qualquer jeito. O nosso vôlei também ficou lindo, conjugado no feminino. A melhor campanha nessa Olimpíada foi a da nossa seleção brasileira, porque a gente perdeu só uma partida junto com a China, que teve 6 vitórias e 1 derrota. Mas o melhor saldo de sets foi o nosso. Por isso o bronze, na verdade, não traduz o trabalho da nossa seleção da forma como a gente gostaria que seria numa final. Mas sair daqui sem medalha seria uma coisa inconcebível para a nossa seleção e para a gente também que estava torcendo. Então essa medalha, na verdade, vem coroar o vôlei feminino brasileiro, porque nessa Olimpíada a gente teve o prazer de levar ouro, prata e bronze. Ouro com a Jaqueline e com a Sandrinha no vôlei de praia, Mônica e Adriana na prata e o vôlei feminino na quadra trazendo bronze. O vôlei feminino está, na verdade, super premiado. Valeu! Atlanta urgente. Terminou agora há pouco a final olímpica de mata-mosca. A dupla coreana formada por Zung, Zing, Zhang e Zeng, Zong, Zung, até que tentou, mas perdeu para as moscas. Preocupado, o juiz resolveu ajudar as atletas. Ele disse: é melhor usar um spray, hein? Felizes, elas conseguiram vencer no spray final. Bom astral, pode crer. As jogadoras brasileiras do basquete passaram o dia tranquilas, só esperando a hora da decisão. Neste domingo tem Americanas no caminho do Brasil. É a nossa última chance de conquistar ouro em esporte coletivo. Um sábado na vila. Pode ser nome de música, programa infantil. Pode ser também uma festa de 15 minutos, perto da praça. A última alternativa está correta. As mulheres do Brasil foram anfitriãs de uma rápida celebração. Chefiaram com irreverência uma sessão relâmpago de fotos. Eu passei batom! Eu também não! Não faz mal! E se elas não podem fotografar elas mesmas, a gente faz o que pode. Fotos aqui, fotos ali. Janete carrega a revista para todo lado. Ela é um dos destaques do jogo contra a Ucrânia. Muito bem, temos prata. E agora o maior desafio. O Dream Team de saias fabricado contra o campeão mundial. Brilhante, lapidado. Diz que elas assistiram muitas partidas da nossa seleção e conhecem muito bem o estilo de jogo das brasileiras. Jogar a gente também sabe a delas, quer dizer, isso não quer dizer nada. Principalmente basquete, que é um jogo intenso, a cada segundo muda tudo, a jogadora, você não sabe o que vai fazer. Mas se ela sabe, isso daí não vai preocupar mesmo a gente, o que a gente quer mesmo é chegar e vencer e ganhar. Amanhã elas fecham as Olimpíadas para o Brasil.
Logo, logo, voltam para casa com medalha no peito. Vão receber beijos, abraços de parabéns. Vão ser o centro das atenções das câmeras, da torcida. Já são figuras importantes no Brasil e nós não podemos perder esse momento. Já as americanas, apontadas como favoritas, fizeram hoje um treino secreto. Nossa equipe de reportagem só pôde entrar no finalzinho. Há 14 meses, a seleção dos Estados Unidos foi convocada. As jogadoras abandonaram as universidades e os clubes onde estavam jogando para se dedicar unicamente a um objetivo: a medalha de ouro nas Olimpíadas de Atlanta. É um time montado e moldado para os Jogos, fabricado para fazer valer também no feminino o título dos Estados Unidos de a terra do basquete. Na fase de preparação foram 51 amistosos, 51 vitórias. As americanas também venceram todas as partidas aqui em Atlanta. Na final, para chegar ao ouro, precisam vencer o campeão mundial, o Brasil. Lisa Leslie, jogadora que tem a maior média de pontos na seleção americana, elogia a seleção brasileira. Não destaca nenhuma jogadora, diz que conhece bem todas elas e que os Estados Unidos não treinaram nada especial para essa final. Mas o treino foi secreto e só nos 5 minutos finais o ginásio foi aberto. Sinal de que essa potência do basquete está bem preocupada com a nossa seleção. O jogo mais importante da história do basquete feminino. Assim será. Brasil e Estados Unidos neste domingo. É nossa primeira final olímpica. É nossa melhor colocação, seja entre homens ou mulheres. Só a campanha deste time já merece pódio. Confira. O primeiro jogo do Scratch Canarinho foi contra o Canadá, velho conhecido de jogos difíceis. Mas desta vez, difícil foi não gostar da seleção. Vitória fácil, estreia ótima. 79-56, 13 pontos de vantagem. Magic Paula fez 17. A rainha Hortência, entrando aos poucos, ficou nos 10. No início com a mão direita. Segundo jogo, Rússia, filhote da equipe unificada que conquistou o ouro em Barcelona. Já tínhamos perdido para elas na fase de preparação, mas desta vez não. 82-68. Outra grande diferença, outra grande vitória. Daqui a pouco, o voo da volta para a seleção brasileira. E para os argentinos que perderam o ouro para os nigerianos. Um minuto só. A brasileira de futebol já está voando de volta para o Brasil, de olho no futuro. As seleções masculina e feminina de futebol do Brasil estão começando sua viagem de volta para casa. Vai ser uma viagem longa com várias escalas. Primeiro a seleção para em Caracas, na Venezuela, depois em Manaus, no Amazonas, e a chegada no Rio de Janeiro está prevista para as 11 da manhã. Só depois a parte paulista da seleção vai desembarcar por volta das 13 horas na capital paulista. A seleção agora se desfaz depois de 33 dias de trabalho intenso e agora os jogadores torcem para estar na convocação de daqui a 2 semanas, quando o Zagallo vai chamar os jogadores para o primeiro jogo da seleção principal, dia 28 contra a Rússia, em Moscou. Os brasileiros sonharam, os argentinos chegaram a comemorar por antecipação, mas o ouro olímpico do futebol foi para bem longe da América do Sul. A Nigéria, a seleção do futebol alegre, levou a cobiçada medalha para a África, com toda a justiça. A Argentina marca logo no início do jogo. Cruzamento da direita e Lopes faz de cabeça 1-0. A Nigéria não se abala. Ainda no primeiro tempo empata. Jogada parecida com o gol argentino. Cruzamento da direita e Babayaro cabeceia para deixar tudo igual, 1-1. No segundo tempo, o árbitro italiano Pierluigi Collina vê pênalti quando Ortega força a barra e se joga ao chão. Crespo cobra e faz o segundo da Argentina e sexto dele, que termina como artilheiro da Olimpíada junto com Bebeto. A Nigéria impressiona pela garra. A seleção africana vai buscar um empate e consegue com Amokachi, o jogador mais valente da Nigéria. 2-2. Tudo indica que o ouro vai ser decidido na prorrogação, mas o juiz erra novamente. Em completo impedimento, a Munique faz 3-2 para a Nigéria. A Argentina reclama, não adianta, o ouro é dos nigerianos.
Esta foi a 4ª vez que a Nigéria participou de uma Olimpíada e já conseguiu o seu ouro. Nas outras 3 vezes não tinha nem passado da primeira fase. Foi também a primeira vez que uma seleção africana pegou o ouro olímpico do futebol. Dançarinos natos, os nigerianos contagiaram os 86 mil torcedores que estavam no estádio em Athens. O que tinha cara de tango argentino terminou numa festa verde e branca com muito batuque. O tenista Fernando Meligeni passou perto do pódio olímpico. Ele perdeu o bronze para o indiano Leander Paes, mas entrou para a história como o brasileiro mais bem colocado numa Olimpíada. Nunca um brasileiro chegou tão perto de uma medalha olímpica. Já que foi tão longe, que tal complicar a vida do adversário? E a inédita medalha deixou de ser um sonho distante logo no primeiro set. Meligeni derrubou o indiano com um fácil 6-3. Só que Meligeni parou por aí. Perdeu o segundo set por 6-2 e o terceiro por 6-4. Medalha de bronze para Leander Paes, a primeira da Índia nessas Olimpíadas. O brasileiro deixa a quadra com aquela aflição de quem acaba ficando no quase-quase. Verdade que era um sonho, passou perto, bateu na trave. Pegou pertinho. Pertinho. Ele jogou bem, eu fiz alguns erros que não podia fazer, mas isso não vem ao caso. Vem o ganhar ou perder. É isso que é o que mais dói. E quem fechou a competição com chave de ouro foi o norte-americano André Agassi. Decisão na quadra rápida de Stone Mountain. O americano André Agassi enfrenta o espanhol Sergi Bruguera, que venceu o brasileiro Fernando Meligeni, impedindo-o assim de ir disputar a final. Jogando em casa com toda a torcida a favor, Agassi não correu perigos não. Quem correu muito bem foi Bruguera, mas sem conseguir nada. E os números dizem tudo. Bruguera cometeu 60 erros não forçados. Agassi apenas 33. Vitória de Agassi, fácil, 3-0 em 1 hora e 17 minutos, com parciais de 6-2, 6-3 e 6-1. André Agassi, campeão olímpico, domínio dos americanos no tênis. Além do ouro de Agassi, os Estados Unidos ganharam também nas duplas femininas com Didi Fernandes e Mary Jo Fernandes. E na simples feminina com Lindsay Davenport. Último dia da canoagem olímpica. Várias medalhas no Lake Lanier. E teve brasileiro na final. Na final do caiaque de 1000 metros, ouro para o norueguês Knut Roman, com 3 minutos, 25 segundos e 785 milésimos. Prata para a Itália, com Beniamino Bonomi, e bronze para Clint Robinson, da Austrália. O brasileiro Sebastian Quattrin ficou em 8º na raia 9, 8 segundos e 884 milésimos atrás. Um feito, o primeiro brasileiro a chegar às finais de caiaque. Na canoagem de 1000 metros, ouro para Martin Doctor, da Tchecoslováquia, prata para Ivan Klementiev, da Letônia, e bronze para George Zala, da Hungria. No caiaque de 4 para mulheres de 500 metros, ouro para a Alemanha, prata para a Suíça, bronze para a Suécia. No caiaque duplo para homens, 2000 metros, ouro para a Itália, prata para a Alemanha e bronze para a Bulgária. Na canoagem dupla para homens, 1000 metros, ouro para a Alemanha, prata para a Romênia e bronze para a Hungria. No caiaque quádruplo de 1000 metros, ouro para a Alemanha, prata para a Hungria e bronze para a Rússia. No quadro geral de medalhas, na canoagem e caiaque, a Alemanha venceu com 4 medalhas, sendo 3 de ouro. As provas de fundo para homens são tradicionalmente dominadas pelos africanos. Nestas Olimpíadas, a história, o fôlego deles continuam os mesmos. Final dos 1.500 metros. Não temos brasileiros na prova. Joaquim Cruz não se classificou para a final. A vantagem é do argelino Nureddin Morseli, recordista mundial. Os maiores adversários dele são os atletas do Quênia e o espanhol Fermín Cacho, medalha de ouro em Barcelona. Na metade do percurso, um acidente. Repare na queda do marroquino Richan El Guerroui. Ele consegue continuar correndo, mas ninguém mais alcança o argelino Morseli. Com um tempo nada fantástico, Morseli garante o ouro. Fermín Cacho volta ao pódio, agora com a prata. E o queniano Stefan Kipkorir leva o bronze. Nos 1.500 para mulheres, o domínio é europeu. Domínio russo, romeno e austríaco.
Svetlana Masterkova, ganhadora dos 800 metros, lidera a prova em busca da dobradinha. Na reta final, a romena Gabriela Szabo ameaça... nem tanto. Szabo deixa para trás a austríaca Teresa Kiss, mas o ouro é de Masterkova, 4 minutos 85 centésimos. O segundo ouro de uma das estrelas do atletismo em Atlanta, Svetlana Masterkova. 5.000 metros, a prova de excelência dos africanos. Há 3 Olimpíadas eles dominam a longa distância. E hoje não foi diferente não. Depois de uma longa briga com quenianos, argelinos e marroquinos também, Venuste Nyongabo, do Burundi, assumiu a liderança na penúltima volta, para não mais perder. Ele deixou para trás os favoritos do Quênia. Em segundo lugar, ficou o queniano Paul Bitok. E em terceiro, o marroquino Khalid Boulami. Continuamos com a trajetória do basquete feminino. Terceiro jogo da fase de classificação. Terceira vitória. A vítima, o Japão. 100-80. Primeira contagem centenária e maior diferença. Só um probleminha. Hortência machucou o tornozelo esquerdo e saiu do time. Saiu e não voltou contra a China, de quem ganhamos o título mundial há 2 anos. Sem problema. No problem. Ganhamos bem, de novo, jogando bem. 98-83. Uma das maiores diferenças no retrospecto entre brasileiras e chinesas. Atlanta urgente. O boletim olímpico informou no começo da semana que atletas alimentados à base de anabolizantes estavam lançando peso além do espaço sideral. O problema é que o peso atingiu vários marcianos. A população de Marte ficou indignada e eles iniciaram um ataque ao planeta Terra. Corajosos, os terráqueos estão se defendendo como podem. Depois dos comerciais, você acompanha a prova mais importante do ciclismo. E vai ver quem mergulhou literalmente pela medalha. Finais da ginástica rítmica no ginásio da Universidade da Geórgia, em Athens. Todas as atletas participam dos exercícios em todas as 4 modalidades. As melhores fazem a grande final deste domingo. As 3 melhores apresentações de hoje na ginástica rítmica. Com a corda, ninguém foi melhor do que Yanina Batistina, uma russa de 16 anos. Yanina é a atual vice-campeã europeia. Na ginástica rítmica com bolas, a ucraniana Elena Vitrichenko, de 19 anos, subiu ao 2º lugar do ranking graças à sua apresentação nota 9.9. Mas foi outra ucraniana a dona da melhor fita do dia, Ekaterina Serebrianskaya, 18 anos, a campeã europeia nas fitas, mostra que veio a Atlanta disposta a conseguir o ouro. Ekaterina, Helena e Anina. Amanhã, essas 3 ginastas disputam a final olímpica. Os Estados Unidos dominam as competições dos saltos ornamentais na história olímpica. São 46 medalhas de ouro em 77 possíveis, mas se deram mal na prova da plataforma de 10 metros. A final foi nesta sexta-feira à noite. O favorito é o russo Dmitry Saltin, de 22 anos. Ele é campeão mundial da prova e bronze no trampolim em Barcelona. O maior desafio para ele é o alemão Jan Hempel. No geral, são 12 atletas sonhando com o pódio. O chinês Xiao Hailiang garante o bronze com este salto. Hempel fica 5 pontos à frente do chinês e ganha a medalha de prata. E Saltin confirma que é mesmo o melhor do mundo, ganhando com quase 30 pontos de vantagem sobre o alemão. Dmitry Saltin, campeão olímpico da plataforma de 10 metros. Você já deve estar acostumado ao concurso de saltos do hipismo, mas não é só pulando que cavalos e cavaleiros ganham medalhas. Eles também são julgados por sua destreza e habilidade. É
Essa prova é o Grande Prêmio Individual de Adestramento. 50 conjuntos participam, tentando demonstrar o melhor entrosamento em passadas, ritmo e movimentos sofisticados. O adestramento é uma tradição da Idade Média na Europa e quase sempre são os europeus que levam as medalhas. Hoje, na final do estilo livre, prata e bronze para a Holanda e ouro para a Alemanha, com Vert montando o gigolô. O adestramento é uma das poucas modalidades em que mulheres e homens competem entre si. A prova nobre do ciclismo é a competição contra o relógio individual. Pela primeira vez, os profissionais participam das Olimpíadas, o que garante a qualidade da prova. 2 brasileiros participaram da prova, Hernandes Quadri Júnior e Valdir Lemmer. Os dois não conseguiram tempo para brigarem com os líderes. Vários ciclistas se revezaram na liderança. Primeiro foi o italiano Maurício Fondriesti. Depois o americano Lance Armstrong, que corria com a Superbike 2, a bicicleta de $1 milhão. Em seguida, o francês Laurent Jalabert, atual líder do ranking mundial, assumiu a liderança. Tony Rominger, da Suíça, o recordista mundial do contra o relógio individual, foi um dos últimos a largar. Depois veio o dinamarquês Bjarne Riis, campeão da Volta da França desse ano, que terminou há 2 semanas. Logo após, o inglês Chris Boardman, que trouxe a Superbike 1 na Olimpíada de Barcelona 92. Depois, o espanhol Abraham Olano, atual campeão mundial. E, finalmente, o último a largar, o espanhol Miguel Indurain, pentacampeão do Tour de France, uma lenda viva do esporte mundial. Depois de todas as tentativas das 4 voltas que perfaziam os 52 quilômetros e 200 metros, o campeão foi Miguel Indurain, que com a medalha de ouro olímpica coleciona mais um incrível título. Prata para o espanhol Abraham Olano e bronze para o inglês Chris Boardman. Dobradinha espanhola. Uma búlgara tenta 3 vezes quebrar o próprio recorde no salto em altura. E um tcheco consegue o bicampeonato no arremesso de dardo. Vamos a mais 2 provas da noite deste sábado no Estádio Olímpico. No arremesso de dardos, bronze para o finlandês Seppo Räty, que lançou a 86 metros e 98 centímetros. 46 centímetros à frente estava a prata do inglês Steve Beckley. Em Atlanta, o ouro vai parar nas mesmas mãos do campeão em Barcelona, o tcheco Jan Železný. Um lançamento de 88 metros e 16 centímetros de distância. Železný, 5 vezes recordista mundial, é dono do atual recorde mundial, batido em maio desse ano na Alemanha. No salto em altura, bronze para a ucraniana Ina Babakova, um salto de 2 metros e 1 centímetro. A grega Niki Bakoyani é prata com a marca de 2 metros e 3. Já a búlgara Stefka Kostadinova queria mais que a medalha de ouro. Tentou 3 vezes saltar 2 metros e 10, 1 centímetro a mais do que o seu próprio recorde mundial de 2,9. Não conseguiu. Stefka é medalha de ouro com um salto de 2 metros e 5 centímetros. O basquete feminino do Brasil decidiu o primeiro lugar do Grupo A com a Itália. Até então, 4 vitórias para cada time. Hortência ficou no banco, doida para jogar, mas sem autorização médica. E, enfim, um jogo duro, sofrido, dramático. A cesta da vitória saiu a 5 segundos do fim. Mérito de Janete, 75-73. Primeiro lugar garantido e Cuba pela frente nas quartas de final. Agora é diferente, não se pode perder. E Cuba, basquete em decadência, pagou o pato. Show de bola! 101-69, a maior diferença da seleção, 32 pontos e classificação para semifinais. Definidos os finalistas do vôlei masculino. Quem vai ocupar neste domingo o espaço que era do Brasil no alto do pódio olímpico? Na primeira semifinal de ontem, Rússia e Holanda. Jogo fácil para os atuais campeões da Liga Mundial. Os holandeses venceram por 3-0 em 1 hora e 26 minutos, com parciais de 15-6, 15-6 e 15-10. Destaque, como sempre, para o muro holandês. Eles fizeram 13 pontos neste fundamento. Held fez 5 pontos no bloqueio e Van de Boer 3. No contra-ataque, destaque para Watson com 5. Na
segunda semi, uma partida mais difícil. Itália, campeã do mundo, e Iugoslávia, que desclassificou o Brasil na disputa de medalhas. 3-1 em 2 horas e 20 minutos. Parciais de 15-12 Itália, 15-8 Iugoslávia e 15-6 e 15-7 Itália. 16 pontos neste fundamento, 10 de Bernardi, que ainda obteve 21 vantagem. No bloqueio, mais 13 pontos. Preocupante para os italianos apenas o fato de que o melhor jogador do mundo, Gianni, não está jogando nada nessas Olimpíadas. Mas sai Gianni e entra Zorzi, e os italianos continuam fortes, favoritos ao ouro na final de amanhã contra os holandeses. Iugoslávia e Rússia lutam pelo bronze. Você vai ver depois dos comerciais os socos que valem medalha. E a decisão do basquete masculino. Ganha um doce quem acertar o campeão. Olímpico. Em 6 categorias, os campeões já estão definidos. 4 poderiam ser cubanos. Poderiam, mas nem tudo dá certo para os cubanos no ringue do Alexander Memorial Coliseum. No primeiro dia das finais, eles têm 4 chances de ouro. Mas a hegemonia dos cubanos balança já no primeiro combate. O peso galo Arnaldo Messa, de vermelho, é derrotado pelo húngaro Stevan Kovacs por pontos, 14-7. Na categoria meio-médio, outra derrota, outra surpresa. O cubano Juan Hernández, de vermelho, até que luta bem contra o russo Oleg Saitov. Mas o que vale mesmo é a interpretação dos jurados. E na pontuação, Hernández fica em desvantagem. Perde por 14-9. Mais um ouro para Moscou. Mas outro Hernández, Ariel Hernández, de camiseta azul, salva a pátria cubana na primeira rodada das finais do boxe. Ele ganha do turco Malik Beylergulu por 13-3 e conquista o ouro dos pesos médios. Finalmente no ringue, o grande favorito, o dono do ouro dos pesos pesados, Félix Savon, que você vê aí de uniforme azul, enfrentando o canadense David Defiakbon. Savon mandou no combate, soltando sua potente direita sempre no lugar certo. Final, vitória mais do que tranquila de Félix Savon por 20-2. O segundo ouro de Cuba no boxe. Amanhã eles têm mais 3 chances, mas já não conseguirão repetir as conquistas das últimas Olimpíadas, quando ganharam 7 de ouro e 2 de prata. Os americanos fazem a festa. O Dream Team chegou lá. Ganhou da Iugoslávia e levou a tão esperada medalha de ouro. Mas para fazer a festa, os craques do time dos sonhos tiveram que pelo menos suar a camisa. A Iugoslávia soube marcar, imprimiu ritmo forte e arremessou com precisão. Chegou a botar 7 pontos de vantagem e mandou no placar até faltar 5 minutos para o fim do primeiro tempo, que terminou com a vitória americana por 43-38. No intervalo, muita emoção com a presença de Muhammad Ali. Reiniciado o jogo, o auge da rivalidade, a briga de Malone e de Vac. O tempo esquentou e Miller foi ameaçado. Com o desgaste dos iugoslavos, os Estados Unidos então consolidaram a vitória, garantindo a medalha de ouro. No final, um show de enterradas e 26 pontos de diferença. Estados Unidos 95, Iugoslávia 69. O atletismo diz adeus à pista do Estádio Olímpico de Atlanta com as provas de revezamento 4 por 400 metros. Cada atleta dá uma volta completa na pista e passa o bastão adiante. O primeiro revezamento é o das mulheres. Os Estados Unidos são os favoritos da prova, mas o melhor tempo das eliminatórias foi da Alemanha. O final é surpreendente, vitória americana com 3 minutos 20 segundos e 91 centésimos. Prata para a Nigéria, bronze para a Alemanha. No revezamento 4 por 400 para homens, favoritismo dos países de língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra e Jamaica. Os 3 dominam a prova com uma ligeira vantagem para americanos e ingleses. Numa das passagens do bastão, o atleta jamaicano cai na pista, mas a equipe permanece na briga. Na última perna da prova, os Estados Unidos conseguem livrar 1 segundo de diferença e vencem com um tempo de 2 minutos 55 segundos 99 centésimos. Ouro para os Estados Unidos. A Inglaterra fica com a prata e a Jamaica com o bronze. É o adeus do atletismo às pistas de Atlanta.
Brasil e Ucrânia, semifinal. É o jogo que pode valer no mínimo prata, uma colocação inédita, histórica. As ucranianas são campeãs europeias. Já tínhamos jogado 2 vezes com elas, uma vitória para cada. O Brasil vinha de um sufoco com a Itália, mas talvez por tudo isso a seleção tenha jogado tão bem. Paula deu um show. O time foi solidário e venceu por 81-60. O Brasil está pela primeira vez numa final de basquete. O adversário, as americanas. O que vier é muito lucro. Fim de jornada, mas não de Olimpíadas, não. É hora de conferir o quadro de medalhas, que já está com as colocações praticamente definidas. Os Estados Unidos não perdem mais a liderança, com 42 de ouro, 32 de prata e 25 de bronze. A Rússia já ganhou 26 de ouro, 20 de prata e 14 de bronze. A Alemanha, 18 de ouro, 16 de prata, 27 de bronze. O Brasil está em 22º lugar, com 3 de ouro, 2 de prata e 9 de bronze, sem contar com a do basquete, já assegurada. Último dia do espetáculo olímpico. Neste domingo, as atrações começam bem cedo em Atlanta. E claro, na tela da Globo, a partir das 8 da manhã, vamos acompanhar a maratona masculina, com flashes ao vivo na programação. Às 7h30 da noite, a decisão do ouro no basquete feminino, Brasil e Estados Unidos. E às 10 da noite, toda a beleza, a emoção da cerimônia de encerramento das Olimpíadas 96. E na esperança do ouro deste domingo no basquete feminino, a gente se despede comemorando as 2 medalhas de bronze. Os bronzes conquistados com suor, com muitas lágrimas pelas moças do vôlei do Brasil e pelos rapazes do atletismo. Valeu, boa noite.